Deus nunca vai deixar você ver uma coisa, sendo teu pai, ele nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Se ele deixou você ver, é que ele tem intenção de te dar. Você acredita em destino? Eu acredito, né? Eu tenho até um livro sobre isso. Eu acredito que é o seguinte: a Bíblia diz em Salmos que Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Ao mesmo tempo que ela diz que as nossas decisões vão alterando as coisas. Então, como é que eu acredito? Você não tem um plano pro Johnny, pro seu filho? Você quer que ele seja feliz ou triste? Feliz. Você quer que ele seja saudável ou enfermo, doente? Saudável. Saudável, né? Você prefere que ele estude em Harvard ou que ele estude aqui numa universidade particular aqui da esquina? Em Harvard. Harvard, melhor, né? Então, você tem muitos planos pra ele. Mas isso quer dizer que vai acontecer? Não. Por que não vai acontecer? Por causa das decisões dele. Porque na adolescência ele vai falar: pai, tá maluco Harvard? Tá doido que eu vou ficar naquele frio? Então, assim é com Deus. Deus é pai, ele faz um plano. Cara, o Joel, eu vou desenhar o Joel para ser um atleta, para ser um cara vencedor. Eu vou fazer ele passar por isso. Ele vai achar que tá sofrendo, mas na verdade é para estar fortalecendo o emocional dele por causa de outro impacto que vai vir aqui. E aí ele vai estar forte para enfrentar. E é isso que vai mostrar ele pro Brasil. Então, um outro plano. Só que nesse plano você pode ir desviando de vários sentidos. Então, a maioria das coisas que eu percebi que era o destino na minha vida, eu só aceitei. Como é que percebe isso, Thiagão? Muito simples. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo é o destino. Porque olha só, vou te explicar. Na nossa orientação espiritual... Não, mas põe isso na prática. Vou botar na prática põe agora. Na prática. Eu vou botar na prática. Na nossa orientação espiritual, existe o bem e o mal. Existe Deus e o diabo. Essa é a nossa orientação cristã. Ok? Se uma coisa dá errado na tua vida, a gente, no nosso linguajar crentez, a gente fala o seguinte: é coisa do inimigo. Rapaz, tô com um problema financeiro que só pode ser o diabo isso. Esse é o nosso linguajar, né? Nosso evangeliquez. Beleza. E quando tudo dá errado? O inimigo, ele não tem força, biblicamente falando, para tocar em tudo. Ele consegue tocar onde você tem brecha, onde você deixou ele vir. Você fez uma parada errada e deixou ele entrar. Então a gente precisa entender que a gente entende quando é o destino. Por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro. Emprego, deu errado. Meus amigos saíram. Minha vida emocional, depressão, vida financeira, estava comendo miojo. Tudo dando errado ao mesmo tempo, me começaram a me caluniar. Nunca tinham falado mal de mim, do nada estavam me caluniando. Justamente no pior momento da minha vida vão falar mal de mim. Então, não acreditei. Era literalmente uma zona de expulsão. Eu tinha que correr para algum lugar. É o destino. Aí o destino me expulsou do Rio de Janeiro para São Paulo, coisa que eu nunca imaginei, nunca sonhei na minha vida. E aí começou várias dificuldades. Uns contratos começaram a cair, a deixar de existir, não renovaram alguns contratos comigo. Entrou um lockdown nos Estados Unidos, foi no início da pandemia. Meus 2 vistos foram cancelados sem a gente saber. Tudo deu errado, a única coisa que eu tinha que fazer, destino. Um monte de coisa começou a acontecer. Meu livro entrou na lista dos 10 mais vendidos do país. Comecei a fazer palestra online que eu nunca tinha feito na minha vida, assim. Comecei a movimentar outra coisa. Aí falei, quer saber, enquanto a pandemia, vamos montar um escritório. Hoje a gente tá com um escritório muito legal. Tudo começou a acontecer aqui, ou seja, Deus queria que eu estivesse aqui. Deus falou assim, então eu vou mostrar que já que você me pediu para eu ter o controle da sua vida, eu vou mostrar que quem manda sou eu. Então não tem explicação. É assim, é o destino. É quando tudo caminha para isso. Mas tem gente que... Não dá para lutar contra o destino? Dá. Eu podia falar assim, nem que eu fique aqui limpando piscina, daqui eu não saio. Pronto. Mas é que acima de todo esse conhecimento e aprendizado, eu coloco a decisão divina. Acima de tudo. Mas eu faço a minha parte. Até porque a fé só resolve o impossível. O possível sempre vai ser função da tua inteligência. Corpo, alma e espírito. Como é que você diferencia alma de espírito? É bem simples, olha só. A alma do ser humano é onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, nossa razão, nosso intelecto. Inclusive, quando se fala de vida após a morte, o que vai ser julgado por Deus é a alma. O corpo apodrece, o espírito volta para Deus, todo espírito volta para Deus. O espírito é tipo o meio de comunicação que ele botou no Joel. Ele botou um espírito em você para ele poder falar contigo. Ok. Mas o Joel é a alma, não é nem o corpo nem o espírito. Seu intelecto, suas ideias, suas memórias, seus sentimentos, suas emoções é a tua alma. Então, por isso que eu falo muito de inteligência emocional. Quando eu entendi que a gente vai ser julgado pela nossa alma, então eu tenho que dominar minhas emoções, ué. Eu percebi que eu era um cara muito doente nessa área, era nervoso, impaciente, injusto, com um monte de coisa, tudo ligado a trauma do passado, complexos de inferioridade que eu tinha terríveis, complexos de aceitação, fazer qualquer coisa para ser aceito. E eu descobri isso quando eu quebrei, quando veio tudo à tona. O que adianta então eu estar fortalecendo meu espírito se minha alma está quebrada? O que adianta eu ir para academia e fortalecer meu corpo se a minha alma está falindo?
E aí eu comecei a valorizar a inteligência emocional, sem abrir mão da espiritualidade. Quando você fortalece o espírito, que nada mais é do que o ponto de comunicação de Deus em você, ou seja, como é que fortalece o espírito? 2 formas. Ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Simples. E também orando. A oração é o ponto de contato entre você e o sobrenatural, entre você e o impossível. Né? O caminho mais curto entre você e Deus é a oração. Se você começa a falar com Deus da tua forma, não tem técnica para orar, então, da sua forma, você vai desenvolver uma sensibilidade. Você pode trabalhar 30 anos e ter o resultado de um cara que orou uma vez. Vamos falar de injustiça? Então, é injusto o negro ter colocado dinheiro na bolsa e ter ganho dinheiro e eu não? Ah, não, mas ele aplicou certo, eu apliquei errado. É a mesma bolsa, é a mesma quantidade de dinheiro, mas é onde colocou, como colocou. A oração é isso, é você colocar o dinheiro nas ações certas. Você tem coragem de fazer essa maldade? De levar seu filho no dia das crianças, na loja de brinquedo, e depois que ele viu tudo, brincou tudo, você fala, não, Johnny, eu não posso te dar isso não, desculpa, só ver. Cara, isso é uma maldade muito grande. Ou seja, Deus nunca vai deixar você ver uma coisa, sendo teu pai, ele nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Se ele deixou você ver, é que ele tem intenção de te dar. Então, eu sempre falo isso, não deseje o resultado de uma pessoa sem saber o processo que ela passou. O processo que eu passei foi de muitas tomadas de decisões pela fé, foi consultando Deus em todos os pontos e, é claro, desenvolvendo meu conhecimento, minha vida emocional, educação financeira, estudei pra caramba. Então, tem que crescer, tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer curso, mentoria, participei de um monte de mastermind, um monte de mentoria. Eu aprendi também.